Olá, que bom que nós podemos nos reunir em torno da Palavra de Deus mais uma vez neste dia. Que bom que você pôde entrar e acessar também o nosso canal para acompanhar esta mensagem para esta semana, onde Deus quer nos falar, quer nos encontrar. Nós vamos ler hoje dois textos bíblicos, mas antes da leitura eu quero já deixar uma pergunta para você ir refletindo enquanto a gente vai lendo. Em quem você confia? No que você confia? Vamos refletir sobre esta frase, nos baseando em dois textos bíblicos. O primeiro texto que eu quero ler para nós está no livro de 1 Coríntios 15, o versículo 12 até o 20. Carta de Paulo aos Coríntios. Se você tem a sua Bíblia e quer também pegar, este é o momento para que você tenha a Bíblia nas mãos e possa ler junto comigo. 1 Coríntios 15, 12 até 20. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Até aqui, esta leitura. É a palavra de Deus que nos fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo e também de cada um de nós. Os textos que nós lemos hoje nos fazem um convite. Acreditar apenas em uma verdade. No que você acredita? No que você confia? Confiamos em nós mesmos? Nas nossas capacidades, naquilo que nós sabemos fazer, naquilo que nós buscamos, no nosso próprio ser? Talvez acreditamos e confiamos em outras pessoas, pessoas importantes, pessoas influentes. E eu não falo aqui no sentido de reconhecer quem fala uma verdade ou uma mentira, mas em quem nós colocamos, depositamos a nossa fé. Nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias forças, em quem eu acredito ou no que eu acredito tanto com o qual eu não posso nem viver, ou tudo perderia o sentido se aquilo fosse uma grande mentira. Talvez nós acreditemos em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, ou a gente pode ser que acredite em tudo nesta vida. Tudo que faz bem, os bons pensamentos, as boas ideias, uma religião que tem aparência de ser boa, tudo que leva para o bem, eu acho que isso é o certo, eu acredito. Ou talvez a gente nem acredite em nada. É tudo mentira. Nada é verdade. Nada faz sentido. Essas histórias que contam do passado, de antigamente, não são verdadeiras. Nada disso é real. O texto que nós já lemos e depois vamos ler mais um, nos convida a acreditar em apenas uma verdade, na fé verdadeira. Acreditar e ter fé apenas em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Apenas nisso, apenas nele, de todo o nosso coração. Crer apenas em Deus e não em nós, não nas pessoas à nossa volta ou em outras religiões e crenças. O único que era, que é e que há de vir. Apenas isso. Crer em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Na ressurreição que Deus operou em Jesus Cristo. Parece simples, mas não é tão fácil assim. Eu quero ler mais um texto que também vai nos ajudar a compreender um pouco mais isso. E este está no Antigo Testamento, do profeta Jeremias, o capítulo 17. Eu leio os versículos 5 até o 10. Jeremias 17. Assim diz o Senhor:
Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Até aqui, esta segunda leitura do profeta Jeremias, que fala em quem nós devemos confiar. Jeremias fala desse homem que confia no próprio homem ou que confia em si mesmo e não tem proveito nenhum desta confiança. É como uma árvore que está plantada no deserto, na sequidão, sem a chuva, sem o ar, que confia apenas nas pessoas e por isso se afasta dos caminhos de Deus. Também Jeremias fala do homem que confia no próprio coração, mas esquece que o coração do homem é enganoso, está manchado pelo pecado e dali nada de bom pode vir a não ser que Deus transforme este coração. Confiar em si mesmo talvez seja o mais natural, porque nós nos conhecemos e teoricamente a gente não vai nos enganar, mas o nosso coração é enganoso, diz Jeremias, mais do que tudo, muito enganoso. Porém, somente podemos crer nesta palavra de Jeremias, confiar nisso que ele nos fala, também se cremos no próprio Deus, se cremos naquilo que nós lemos na Bíblia e tudo que ela nos ensina. Então, em quem nós cremos, vai também guiar os nossos caminhos para nós observarmos por onde nós andamos, se devemos ou não crer em nós ou em outras pessoas, mas devemos crer somente em Deus, Todo-Poderoso, que é o nosso Criador. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta para a comunidade de Coríntios, esta que fala sobre a ressurreição, escreveu para essas pessoas que eram cristãs, participavam da comunidade, uma das primeiras comunidades cristãs, confiavam em Deus, conheciam a sua palavra, mas eles tinham dúvidas. Será que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu? Ou será, na verdade, que a nossa ressurreição também é possível? O apóstolo Paulo, então, neste capítulo, vai dizer que a ressurreição é algo fundamental para a fé cristã. Se por acaso não cremos na ressurreição, então nada do que cremos faz algum sentido. Nós colocamos em dúvida aquilo que Deus mesmo falou e fez. Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e um dia ressuscitará também a cada um de nós. E se nós não cremos nisto, nada do que cremos vale a pena. Parece que não cremos no próprio Deus quando não cremos naquilo que Ele diz, naquilo que Ele ensina. Muitas vezes nós procuramos razões para ter fé, para crer em Deus. Por isso, no começo, eu fiz essa pergunta: no que você crê? Em que você está colocando a sua confiança? Nas suas próprias forças, no seu próprio coração, em outras pessoas? Nós devemos crer e confiar apenas no Deus único e verdadeiro. E se nós cremos que de fato Deus existe, na sua existência, também cremos no seu domínio sobre o mundo, sobre a criação, sobre cada um de nós. Se Deus não existe, se Deus não se relaciona conosco, estar também hoje ouvindo esta mensagem ou quando nós vamos aos cultos, com certeza é perda de tempo, porque meditamos numa palavra que nós nem acreditamos. Se Deus não existe, nada disso é verdade, nada disso faz algum sentido. Mas se Deus existe e Ele é real, então muito mais coisas são reais. Inclusive a própria palavra de Deus, a própria Bíblia que nós lemos semana após semana, é viva e verdadeira e deve ser buscada. Se nós cremos em Deus, então toda a nossa vida deve ser fundamentada neste preceito de crer neste único Deus. Não acham que eu tenho razão nisso que
coloco, nisso que eu digo, para nós refletirmos? Em quem nós cremos? Onde nós colocamos a nossa confiança? Se dissemos que Deus é real e verdadeiro, muito mais precisa ser real e verdadeiro. Crer em Deus não pode ser simplesmente saber Ele existe, está lá. É muito mais do que isso. É confiar, colocar diante dele nosso futuro, nossos pensamentos, nossa vida. Se cremos em Deus e colocamos nele a nossa confiança e não em nós, não nos homens, então também cremos em Jesus Cristo, seu Filho, que veio a este mundo, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Esta palavra que o apóstolo Paulo nos traz. E ele deseja com esta palavra ajudar aquela comunidade a ter esperança para além desta vida. Ele coloca no versículo final que eu li que a esperança vai para além desta vida. A fé cristã não é apenas uma filosofia de vida, em algo que acreditamos, um jeito de viver com um Deus que está lá, mas que não interfere no nosso viver. Fé cristã é muito mais do que isso. É a própria vida. Saber que Deus nos criou e é dele que vem a nossa vida. E somos cuidados por este Deus Criador. Também é saber que somos amparados nos momentos de aflição, temos um caminho a seguir. As filosofias de vida nos levam a confiar em nós, nas nossas capacidades, ou talvez até naquelas pessoas que cunharam este modo de viver. Toda a questão de ressurreição não se resume apenas em acreditar nesta ideia de que Jesus Cristo ressuscitou, mas é também acreditar no Deus que ressuscitou a Jesus Cristo e acreditar que nós um dia também ressuscitaremos para a vida eterna. Será que isto é possível? Será que nós vamos ressuscitar? Jesus mesmo ressuscitou várias pessoas e isto foi um grande milagre, mas agora dizer que todos nós vamos ressuscitar talvez parece algo um pouco inaceitável ou complicado de crer. Porém, esta é a verdade que nós temos, é sobre isso que Paulo está falando, que se nós não cremos na nossa ressurreição, também não podemos crer na ressurreição de Jesus e também não podemos crer em Deus. Crer na nossa ressurreição também é crer em tudo aquilo que Deus fez e fará por cada um de nós. Se estamos em Cristo, um dia ressuscitaremos para a vida eterna como este Deus. Jesus Cristo ressuscitou e esta é a mensagem da salvação. Crer na ressurreição, crer em Cristo é levar a nossa vida de cristão a sério. Buscar cada dia conhecer e amar mais ao nosso Deus, saber que Ele está sempre ao nosso lado e que Ele nos dá a salvação através de Jesus Cristo. Pergunto e deixo esta pergunta novamente para refletirmos ao longo da nossa semana. Em que nós cremos? Qual a intensidade que nós cremos nisso? No Deus vivo e verdadeiro que opera grandes maravilhas, como foi a ressurreição? Cremos que existe mais do que esta vida que traz dificuldades, tristezas, corrupção, maldade? Cremos em Cristo e na sua ressurreição? Cremos no perdão de Deus por cada um de nós através de Jesus Cristo? Quando dizemos que cremos verdadeiramente em Deus, estamos aceitando o perdão, a vida eterna, tudo isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Que palavra maravilhosa que Deus nos dá e nos presenteia neste dia. Palavra de ânimo para a nossa fé, nossa caminhada. Crer na ressurreição, crer em Deus e não confiar no nosso coração ou em outros homens. Confiar e buscar somente a Deus. Pensar e saber que os perrengues desta vida vão passar e há algo muito maior que nos espera. Crer em Deus é deixar o fardo e o peso de confiar nas nossas conquistas e entregar esse fardo nas mãos de Deus, confiando apenas nele. Se você, por acaso, não conseguiu responder a essa pergunta em que você crê, pense, reflita, ouça novamente esta mensagem, leia esses textos de Jeremias 17, 5 a 10 e 1 Coríntios 15, 12 a 20. Abra o seu coração, a sua mente, deixe Deus entrar no seu viver, deixe-Ele conduzir aquilo que ninguém mais pode conduzir. Não confie em si mesmo e na sua força. Não confie em pessoas. Confie apenas no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que está conosco a cada dia.
que nos fez, que quer estar sempre ao nosso lado. Amém. Que esta mensagem também possa refletir no nosso dia e que nós possamos meditar e levar ela também para a nossa semana. Eu te convido a fazer uma oração. Nesta oração você também pode colocar pedidos, lembrar de pessoas, colocar pessoas queridas pelas quais você quer orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, agradecemos porque a Tua palavra nos transforma, nos desafia a confiar em Ti acima de tudo. Nos desafia a confiar na Tua palavra, crer que isto é verdadeiro e real. Conhecer a ressurreição de Jesus Cristo e lembrar que um dia todos nós ressuscitaremos. Também confiamos em Ti e queremos entregar pessoas queridas pelas quais agora lembramos, pessoas de nossa família, perto, longe de nós, pessoas que passam por sofrimento, por fome, por tristezas. Assim te entregamos todas essas pessoas. Tudo mais que está em nosso coração, colocamos na Tua presença orando juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo um abençoado dia, uma abençoada semana para você e sua família e que esta mensagem também possa ecoar no seu coração, te lembrando em quem nós devemos e podemos crer a cada novo dia. Deus te abençoe e te guarde.